Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para trabalhar contigo o controle de constitucionalidade. Na aula passada, eu introduzi o tema dizendo que o controle no Brasil é feito pelo Poder Judiciário de maneira repressiva. É verdade que existem algumas exceções, mas até hoje elas não impactaram na prova da OAB e, considerando o perfil da FGV, creio que nem impactem. Por isso a gente vai falar sobre o controle numa perspectiva de controle difuso e concentrado, iniciando pelo controle difuso de constitucionalidade. Eu te adianto, é um tema com a sua complexidade natural, o controle não é um negócio tão simples, mas eu vou sistematizar o assunto para você e não haverá dúvidas ao final, tá bom? A gente começa falando sobre o controle difuso de constitucionalidade. Deixa espaço para mais duas expressões que são sinônimas, mas ainda é cedo para falar. Eu quero trabalhar a partir da expressão difuso. O que é algo difuso? Bom, difuso é algo que está espalhado, está perdido, está por aí. Pois bem, essa é a ideia. O controle difuso é aquele que está espalhado no Poder Judiciário, aquele que qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Então, qualquer juiz ou tribunal brasileiro pode fazer controle de constitucionalidade, na perspectiva, obviamente, difusa. Tá? Então, o juiz da cidade de São Paulo pode? Pode. E o juiz de Pariqueraçu, em São Paulo também pode? Pode, claro que pode. E o juiz de Fortaleza? Pode. E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso? Pode, claro. Qualquer juiz ou tribunal pode. E o TST? Pode? Pode. E o STJ? Lógico, qualquer juiz ou tribunal. Esse é o controle difuso de constitucionalidade. Qualquer um pode, tá legal? O juiz trabalhista pode? Pode, precisa de juiz, então pode fazer, obviamente, controle. E o juiz criminal também. Mas como é que ele vai fazer? Bom, depende daí do que esteja para ele julgar. De repente vem uma lei estabelecendo que todo mundo que for pego dirigindo em alta velocidade será linchado em praça pública após uma apreensão pela polícia militar. Obviamente, isso é inconstitucional. O juiz criminal, na percepção desse caso, poderia declarar tal lei inconstitucional. Agora note, se é qualquer juiz ou tribunal, evidentemente, isto é feito a pedido de qualquer um. Não faria sentido, só um grupinho específico pode provocar qualquer juiz ou tribunal brasileiro. Não tem lógica. De repente, só o PGR pode provocar o juiz da cidade mais longínqua do Brasil. Ele não iria até lá. Ele tendo possibilidade de fazê-lo numa outra localidade, faria nessa outra localidade. Então não é essa a dinâmica do controle difuso. Este controle difuso pressupõe qualquer juiz ou tribunal pode, a pedido de qualquer um. Bom, vamos lembrar, contudo, que este pedido que qualquer um faz perante qualquer juiz ou tribunal, ele é sempre feito de maneira incidental a um caso concreto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz ele analisará uma situação concreta colocada por qualquer pessoa e, para fins de decidir, incidentalmente ele declarará a inconstitucionalidade. Você não entendeu? Eventualmente, vamos a um exemplo. Vem uma lei que diz que o homossexual não pode mais fazer concurso público no Brasil. Um determinado homossexual, indignando-se com tal previsão legal e querendo participar de um concurso público, entra com uma ação. Ele vai entrar com uma ação. E ele vai pedir na ação, não necessariamente a declaração de inconstitucionalidade da lei, ele vai pedir para participar do concurso público. Agora, para que ele consiga, o juiz, incidentalmente ao caso concreto, irá declarar a inconstitucionalidade daquela previsão. Por isso que a gente colocou dessa maneira. Qualquer juiz ou tribunal pode, a pedido de qualquer um, de maneira incidental a um caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos. Mais um exemplo. Veio a lei da sua cidade,
e aumentou o IPTU para 100%. 100% do valor do seu imóvel deverá ser pago a cada ano a título de IPTU. Isso é obviamente inconstitucional, seja porque viola o próprio direito de propriedade, seja porque viola a proibição de confisco, que o professor Sérgio Carcache trabalha contigo, concorda? Você, prejudicado, sentindo-se prejudicado, decide entrar com uma ação. Você pode fazê-lo? Pode. Nesta ação você vai pedir o quê? Vai pedir para não pagar o IPTU nessa margem de 100%. Para o juiz te dar o direito, ele vai ter que, incidentalmente ao caso concreto, declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Então sempre, o controle difuso é feito de maneira incidental a um caso concreto. Tem história triste, então, por detrás desse controle difuso. Tá bom? Esta é a lógica. De repente uma outra vem aí, olha, vou ser polêmico talvez no meu exemplo. Uma determinada lei estabelece que pessoas de certa cor ou religião não podem mais ocupar cargos numa determinada, enfim, num determinado estado. Poxa, isso é inconstitucional, mais uma vez, proibir o acesso aos cargos públicos a uma pessoa com base na cor dela ou com base na opção religiosa dela. Isso é inconstitucional. Qualquer um se sentindo prejudicado vai ao judiciário pedindo para sim ter o direito de acessar o cargo público. Agora, incidentalmente ao caso concreto, o juiz terá que declarar a inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo que até então estava, em razão de uma ofensa à Constituição, prejudicando aquele caboclo, aquele indivíduo. Essa é lógica. Tá bom? Esse é o controle difuso de constitucionalidade. Eu disse para vocês que ele tem outros nomes, não disse? Pois bem, quais são? Controle incidental e controle concreto. Então, tem a ver aí, obviamente, com essa frasezinha que eu coloquei, de maneira incidental a um caso concreto. Bacana, então. Qualquer juiz ou tribunal, a pedido de qualquer um, de maneira incidental a um caso concreto. Antônio, existe ação específica para exercício do controle difuso? Não. Não há ação específica para seu exercício. Mas e aquela ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória? Bom, aquilo lá faz parte de outro tipo de controle, que é um controle concentrado, a gente vai analisar mais tarde ainda, você fique bem tranquilo. Tá? Então, eu posso ajuizar o impetrar um mandado de segurança, buscando incidentalmente a um caso concreto a declaração de inconstitucionalidade? Consigo. Eu posso, numa reclamatória trabalhista, discutir? Posso, inclusive falei aí para você de juiz trabalhista declarando a inconstitucionalidade de lei. Então, qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora, não há ação específica para o exercício desse controle difuso. Aqui, e você percebe uma coisa, tá? Esse controle difuso, ele é cobrado mais numa perspectiva conceitual, mas esses conceitos serão problematizados. Já te digo de que forma. Antes, quero só que você se recorde que os efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade são ex tunc, ou seja, retroativos, e também, atenção com isso, interpartes. Interpartes. Vale só para a parte que está envolvida naquele processo. Vale só para o autor e para o réu da ação. Então, nos exemplos que eu dei, o homossexual querendo participar do concurso público ajuiza uma ação, consegue o direito, ante uma declaração incidental de inconstitucionalidade daquela lei, ele consegue participar. Outro homossexual que queira não poderá fazê-lo. Não poderá fazê-lo, porque aquela lei foi declarada inconstitucional para aquele caso concreto. Obviamente, o outro homossexual, querendo participar do concurso público, poderá contratar um advogado, se não for um, e ajuizar a ação. Ganhando, lindo, ele vai lá e participa do concurso público. E outro, e outro, e outro, e assim por diante. Esse é o controle difuso de constitucionalidade. Eu vou prosseguir, mas eu quero que você não tenha medo de responder que o controle é interpartes mesmo.
Como assim, Antônio? Olha, que o efeito da decisão é inter partes mesmo. Porque a prova ela vai te tentar. Ela vai falar, por exemplo, o seguinte. Vou começar de baixo para cima aqui, tá? Um juiz de primeiro grau, ao analisar um caso concreto, declarou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Qual é o efeito dessa decisão? Não há dúvida. Efeito inter partes e ex tunc. Bacana. Só que a decisão contrariou a expectativa de alguém. Veja, é uma ação, alguém perdeu. E este alguém recorreu, levando a discussão para um segundo grau, Tribunal de Justiça, um Tribunal Regional Federal. Esse segundo grau manteve a declaração de inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. E aí? Os efeitos são o quê? Olha, aqui eu sinto que as pessoas já começam a ficar um pouco na dúvida. Mas foi tribunal, o tribunal é formador de jurisprudência. Não interessa, o efeito continua sendo inter partes e ex tunc. Só que aí vem o ponto. A parte que está perdendo o processo continua com a sua pretensão recursal, enfim, e vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, formado por 11 ministros, corte mais alta do Brasil, declara a inconstitucionalidade da lei. Quais são os efeitos? Aqui, eu aposto que bastante gente falou, é erga omnes, é para todo mundo. Não, não é. É inter partes ainda. É inter partes. Pode colocar aí sem medo de ser feliz que é inter partes e ex tunc. Mas Antônio, é erga omnes. Não é erga omnes, vai ser erga omnes lá no controle concentrado, na DI, na DC, na DPF, naquela coisa nada toda. Aqui eu estou falando de um processinho que começou em primeiro grau e que foi subindo até o Supremo Tribunal Federal. É o processo com um nome na capa de uma pessoa prejudicada ou não. Então veja só, hein? Aqui nós temos por exemplo, recurso extraordinário, indo para o Supremo, e o Supremo vai declarar com efeito inter partes ou ex tunc a inconstitucionalidade daquilo. Então vejam que interessante. Eu pedi que vocês anotassem que os efeitos da decisão são inter partes mesmo. Olha, tudo que está aí no quadro, com exceção talvez desta linha aqui, já foi cobrado de maneira direta, fulminante pela prova. Já veio a questão falando assim, José queria discutir no Poder Judiciário a constitucionalidade / inconstitucionalidade de uma lei que trazia uma tributação, ao seu ver, excessiva. Aí as alternativas falavam, não, o juiz de primeiro grau não pode declarar a inconstitucionalidade, que é algo reservado para o Supremo. Claro que não, no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode. Qualquer juiz ou tribunal pode. Mas então falava a prova. Não, o José não pode. Só podem os legitimados para a propositura de uma ação direta em constitucionalidade, aqueles do artigo 103 da Constituição, 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades que já foram vistas, né, de maneira rápida na análise da súmula vinculante. Mentira! Aquele artigo 103 também é para o controle concentrado. No controle difuso, qualquer um é autor. Eu posso ser, você também pode ser. A prova também já perguntou, o habeas corpus não é meio hábil para o exercício do controle de constitucionalidade? É, claro que é. Eu dei um exemplo aí na área criminal. Vamos supor, vem uma lei dizendo que aquele que atravessar fora da faixa de pedestre será preso. 10 anos de cadeia. Mas isso é obviamente inconstitucional. A pessoa presa impetra um habeas corpus reclamando sua liberdade, mas para tanto o juiz vai ter que declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dessa lei. Essa é a lógica do controle difuso. Então, isso também já foi cobrado. O efeito da decisão, essa pegadinha do Supremo decidindo com efeito inter partes, isso aqui já foi cobrado 2 vezes. O ex tunc a banca não explora tanto, mas também não custa estar atento a ele, tá? Este é o nosso controle difuso. Agora, a gente só problematiza um pouquinho essa lógica aqui, para fins de estabelecer que há uma possibilidade
de aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, dada num contexto de controle difuso, gerar algum tipo de efeito para outras pessoas. Ou seja, adquirir uma certa eficácia erga omnes. Como assim, Antônio? Esse tema ele não é tão cobrado pela prova, até hoje na prova da OAB, mas na prova da OAB, em outras bancas, a FGV até cobra bastantinho. Quero que você anote o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Esse dispositivo vai afirmar o seguinte: se quiser o Supremo Tribunal Federal comunica ao Senado Federal. Por sua vez, o Senado Federal, se quiser, suspende a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal, se quiser, suspende a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, se ele suspendeu a execução da lei, a lei não vale para mais ninguém. Logo, o efeito que antes estava adstrito às partes acaba ganhando uma eficácia erga omnes ou contra todos. Erga omnes ou contra todos. Então, bacana, temos aí uma possibilidade de estender os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na via difusa, para pessoas que não figuraram no processo. Claro, você só vai marcar dessa maneira se a prova perguntar, né? Ah, o efeito erga omnes, ele está na decisão do Supremo? Não, não está. É interpartes, mas se o Supremo quiser, ele comunica ao Senado e o Senado, se quiser, suspende a execução daquela lei declarada inconstitucional. Aquilo que antes estava adstrito às partes, agora adquire uma eficácia erga omnes, é o que fala, ou é o que se depreende, né, do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Bacana, vamos lembrar disso. Tá? Agora, Antônio, tem mais alguma coisa aí do controle difuso? Tem. E esse ponto que eu vou te falar é talvez o ponto mais difícil de todo o controle de constitucionalidade. Mas ele é difícil até um momento. Você vai ficar assim, está quebrando a cabeça, mas de repente você clique. Aí pronto, esquece. Você nunca mais vai se preocupar com esse dispositivo. É a cláusula de reserva de plenário o tema que a gente vai analisar nesse instante. Então vamos a ela. Cláusula de reserva de plenário. Aquela que está definida no artigo 97 da Constituição Federal. Esse artigo vai falar o seguinte: somente pela maioria absoluta dos seus membros, ou seja, somente pela maioria absoluta do plenário ou do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. É chato de compreender no comecinho. A gente está trabalhando ainda com a perspectiva formal do artigo 97. Somente pela maioria absoluta dos seus membros, plenário ou do órgão especial, né, maioria absoluta do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. O órgão especial já havia dito para vocês. O que é? Lembra do artigo 93, inciso 11. Qualquer coisa, volta nele e dá uma olhadinha.
Isso que eu coloquei aqui, que eu ainda vou explicar, tem uma consequência. Esta consequência leva a crer que, sozinhos, os órgãos fracionários ou colegiados dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade de leis. De leis ou de atos normativos. Bacana, então. Antônio, não entendi nada. Vai entender a partir de agora, quando eu começar a exemplificar. Só dá uma lida de novo, né? Somente pela maioria absoluta dos seus membros, plenário ou do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Tem uma consequência isso. Sozinhos, os órgãos fracionários ou colegiados dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Esse é um dispositivo difícil porque ele envolve conceitos difíceis. Órgão especial, órgão fracionário, colegiado, plenário, enfim, é uma zona. Vamos tentar entender assim, ó. Os tribunais, eles estão assim estruturados. Existem repartições menores, divisões aqui menores, que normalmente são chamados de turmas ou câmaras, mas que a gente vai colocar aqui como órgãos fracionários ou colegiados, porque isto tecnicamente é o que eles são. Popularmente se chamam de turmas ou câmaras, que seja. No tribunal fictício aqui, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 turmas, vou chamar de turmas. Cada turma desta tem 3 desembargadores. Logo, 3 vezes 12 nos dá um número de 36. Então quer dizer que se eu reunir no plenário todos os desembargadores, haverá 36 presentes. Pelo número, acima de 25, esse tribunal pode ter um órgão especial. Lembra? Aquele formado em tribunais com mais de 25 membros, com um número que varia entre 11 e 25 membros, com competência delegada do plenário, competência jurisdicional ou administrativa. Estava lá no artigo 93, inciso 11. Assim estão os tribunais organizados mais ou menos. Imaginem vocês o seguinte, um juiz de primeiro grau, ele, na análise de um caso concreto, contrariando as expectativas do autor, declara a constitucionalidade, melhor dizendo, de uma lei ou ato normativo qualquer. O autor tinha entrado com uma ação reclamando, no caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade. Ele perdeu numa sentença que declarou que a lei é constitucional. Não tem problema. Ele, na qualidade de autor, né, através do seu advogado, pode recorrer. E a gente sabe que este recurso aqui, em se tratando de um recurso contra a sentença, é o recurso de apelação. O senhor Guilherme Correia, o mesmo que grava a aula de bermuda e meia, né, já tinha te falado, vai explicar isso obviamente para você. Esta apelação, ela vai ser distribuída para uma destas turmas ou câmaras. Qual? Depende, vai ser feito um sorteio. Vamos imaginar que é feito aqui um sorteio e cai lá na 5ª turma. Caiu na 5ª turma desse tribunal. O que o autor está querendo através da apelação? Ele está querendo reverter aquela decisão, está querendo, portanto, uma declaração de inconstitucionalidade. Me diga, sozinhos, os membros desta turma
sozinhos este órgão fracionário ou colegiado poderá declarar a inconstitucionalidade da lei? Não. Não, porque está escrito, somente pela maioria absoluta dos seus membros, plenário ou do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos. A consequência foi, sozinhos, os órgãos fracionários ou colegiados dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos. Então aí nós temos a cláusula de reserva de plenário explicada. Tá? Mas, Antônio, daí para frente, o que vai acontecer? Porque o autor está querendo a declaração de inconstitucionalidade. Bom, o relator desta apelação vai ter que parar o julgamento e remeter a discussão para o plenário ou para o órgão especial, a fim de que um dos dois, por maioria absoluta dos seus membros, declare a inconstitucionalidade daquela lei. Esta é a tramitação que decorre do artigo 97 da Constituição Federal. Bacana, Antônio, legal, esse negócio pode cair, pode, já caiu, inclusive a cláusula de reserva do plenário já foi cobrada, tá bom? Tem mais alguma coisa a respeito dela? Tem, eu quero que você anote a exceção a ela. Então vamos a uma exceção, e foi justamente ela, exceção à matéria já cobrada, né? Essa exceção está lá no artigo 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Este dispositivo vai afirmar o seguinte, numa redação diferente, ele vai afirmar que dispensa-se a cláusula de reserva de plenário, dispensa-se a cláusula de reserva de plenário, se já houver precedente do próprio tribunal ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então quer dizer que o relator deste recurso de apelação, ele, ao deparar-se com aquele pedido, né, formulado na apelação, vai falar o seguinte, ou ele vai se perguntar, bom, o que o autor está pedindo? O que o apelante aqui está pedindo? Está pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Bom, constatado o pedido de declaração de inconstitucionalidade, o relator terá que analisar se há precedente ou não do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Se não houver precedente, ele tem que fazer o quê? Parar o julgamento e enviar aquela causa para o plenário ou para o órgão especial, a fim de que um deles, né, pela maioria absoluta dos seus membros, decida pela inconstitucionalidade. Agora, se já houver precedente, aí fica dispensada a cláusula de reserva de plenário e ele pode tocar o julgamento. Tá? Esta é a cláusula de reserva de plenário. Leva um tempinho, como eu disse, para concluir, mas creio que está vista. Só dá uma olhadinha na súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que vai afirmar o seguinte: ofende a cláusula de reserva de plenário aquela decisão do órgão fracionário que não declara a inconstitucionalidade da lei, mas afasta a incidência dela no caso concreto. Bah, mas aí não tem diferença nenhuma, porque muitos relatores estavam fazendo o seguinte, estavam fazendo um joguinho, pegavam a apelação, viam que tinha pedido de inconstitucionalidade, aí eles ficavam com preguiça de fazer esse envio dos autos para o plenário ou para o órgão especial, e aí decidiam assim fazer um gol de mão, falavam, não, eu não vou declarar inconstitucionalidade, eu vou dizer que a lei não se aplica ao caso concreto. Qual que é a diferença? Nenhuma, nenhuma. Então o Supremo Tribunal Federal pescou tal sacanagem e acabou aí editando esta súmula vinculante número 10. E com isso a gente acaba o controle difuso de constitucionalidade. Eu só gostaria de reiterar aqui que ele é feito, né, por qualquer juiz ou tribunal, a pedido de qualquer um, de maneira incidental a um caso concreto. Não há ação específica para o seu exercício, e o efeito da decisão é ex tunc inter partes. Tá
Bom, acredite, é inter partes mesmo que seja o Supremo Tribunal Federal o órgão prolator da decisão, em sendo ela proferida no controle difuso, o efeito vale só para o autor e para o réu. Bom, tem a possibilidade do artigo 52, inciso 10, se quiser o Supremo pode comunicar ao Senado, e o Senado, se quiser, suspende a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo, atribuindo com isso uma eficácia erga omnes à decisão. Tá bom? Pairam algumas dúvidas, e não fique preocupado com isso, porque é algo que a FGV não cobra, né, no seu histórico de questões, sobre este se quiser aqui, porque tem autores que falam que é obrigatório, mas como eu falei, a banca ela não investe neste tema. Também este é um tema que ele poderia gerar outras discussões, né? A gente poderia afirmar aí que a suspensão da execução da lei é materializada através de resolução do Senado Federal, mas aí creio que a gente já perde um pouquinho o foco, não vale a pena a gente insistir mais nesse ponto. Lembre-se da cláusula de reserva de plenário e seja muito feliz na sua prova. Se cair controle difuso, você vai nadar de braçada. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com controle concentrado. Talvez um pouquinho mais técnico, mas não diria eu mais difícil, tá? Muito obrigado pela tua paciência. Espero muito que você dê aí seus feedbacks a respeito da aula. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.